Olá, tudo bem com vocês? Vamos servir ao Senhor mais uma vez? Nesses dias difíceis que nós temos vivido, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de olhar para trás, não dá? Às vezes nosso coração se aperta tanto diante de tantas notícias ruins que nós nos esquecemos da maior e melhor de todas as notícias de todos os tempos. Jesus Cristo é a nossa notícia. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o motivo da nossa fé. Por isso eu convido a você para mais uma jornada de fé no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Sirvamos ao Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia no Salmo 103 e leia comigo, Salmo 103. O texto que diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens, e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvado seja o Senhor, o Deus de misericórdia. E é a este Deus misericordioso que cantaremos mais uma vez com o hino de número 18 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção.
Agora pause o vídeo e alguém da sua casa faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Oremos mais uma vez com a nossa irmã Gisele Toller. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos orar? Ô Senhor, obrigado, Senhor, mais um dia, Senhor, permitir, Senhor, estar aqui orando, bendito, te agradecer no seu santo nome, Senhor. Ô Pai querido, te peço, Senhor, que o Senhor visite, Senhor, os hospitais, Senhor, visita as pessoas enfermas que estão em casa, Senhor. Visita, Senhor, a cada familiar, Senhor, que estão passando por luto, Senhor, por perder seus entes queridos, Senhor. Senhor, cura cada um que estão enfermos, Senhor. Cura, Senhor, cada um, Senhor. Não só enfermos, Senhor, mas aquelas pessoas que também estão depressivas, Senhor. Cura, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão precisando da tua misericórdia, Senhor. Pai querido, Senhor, obrigada, Senhor, por ter aqui, Senhor, o Senhor tem cuidado de cada um que estão aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter aqui, Senhor, o Senhor esteja presente na minha vida e na vida de cada um que estão aqui, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, cura, Senhor, cura teu povo, Senhor, cura tua nação, Senhor. Cura, Senhor, dá cura para cada um, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai querido, precisamos, Senhor, da Tua cura. É no nome do Senhor Jesus que eu louvo e agradeço. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com o Ministério Louvarte. Jesus.
Glória a Deus nas alturas, louvado e bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Daremos continuidade à série Uma Jornada de Fé, a partir do versículo de número 23 ao versículo de número 29. Acompanhe a leitura do texto que diz assim: Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Oremos mais uma vez. Senhor, é no nome de Jesus que nós nos dirigimos a Ti mais uma vez para suplicar da Tua graça e misericórdia. Fala conosco, Senhor, nessa porção da Tua santa palavra, para que saiamos daqui alimentados dela e com a nossa fé renovada, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos sempre. Amém. Então, nós temos aí a grata missão de analisar agora o próximo exemplo de fé que o autor da carta aos Hebreus nos apresenta, né? Nós vimos nos últimos encontros aí, no último domingo, né? A fé que foi demonstrada através de Isaac, Jacó e Esaú e José, né? A bênção que foi passada de geração em geração. E nós chegamos agora no versículo 23, em que o autor traz o exemplo de fé de Moisés. Então vamos ver aí a fé do libertador Moisés, a fé do libertador. Vamos ver como Moisés exerceu a sua fé. Em primeiro lugar, algo interessante que se percebe aqui é que Moisés ocupa uma seção muito maior do que a maioria dos outros exemplos que foram apresentados aqui, né? A explicação para isso se torna clara quando percebemos que o autor da carta aos Hebreus tinha em mente destinatários que davam uma importância, né? Trazia um peso maior saber que ele estava falando do grande Moisés, aquele que é o pai do povo de Israel, né? Vamos dizer assim. Ok, então vamos lá. Então analisemos aí essa porção da Escritura em que veremos o exemplo de Moisés, como Moisés exerceu a sua fé, né? Então vamos perceber aqui a partir do verso de número 23 o que a Escritura nos ensina. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também
não ficaram amedrontados pelos decretos do rei. Então, a carta aos Hebreus vai destacar a partir daqui 5 grandes momentos da vida de Moisés para mostrar o seu bom testemunho através da sua fé. Então vejamos aí esses 5 episódios de Moisés que é extraído da sua história. Então o primeiro episódio, no versículo 23 que acabamos de ler, nós vamos relembrar aqui alguns fatos. Primeiro, sobre a história de Moisés, a fim de trazer à memória o contexto. Primeiro, Moisés é filho de Arão e Joquebede, né? Esses dois são da casa de Levi. Se a gente ler lá Êxodo capítulo 2, versículo 22, nós vamos encontrar essas informações que um determinado homem da casa de Levi encontra uma moça e casa-se e tem filhos, né? Então, é aí que começa a narrativa da história de Moisés, filho de Arão e Joquebede. Ele foi colocado no rio para ser protegido do faraó da época, né? Se você se lembrar da estrutura da narrativa aqui, nós falamos de Isaac, Esaú, e Jacó e José, e paramos ali justamente quando o povo de Israel, né, Jacó e seus filhos, vêm para o Egito, ficam ali no Egito a convite de José, e o povo começa a prosperar ali. Mas o tempo passa, José não é mais conhecido, a sua fama já havia passado, e outro rei toma lugar, outro faraó toma o lugar. Só que naquele período eles perceberam que o povo de Israel estava crescendo demais, né? Então eles ficaram com receio, olha, vai que esse povo aí crescendo demais, cria um tumulto e de repente queiram tomar o poder. Então vamos utilizar aqui de algumas estratégias. Eu quero que matem todas as crianças que nascerem firmes e fortes, elas devem ser jogadas no rio. E as meninas que nascerem, deixem continuar, para enfraquecer o povo de Israel. No entanto, como diz a história, né, as mulheres hebreias tinham os filhos e as parteiras, né, obviamente, sob a providência divina, não faz isso que o faraó havia mandado e muitas crianças nascem. E uma delas é Moisés. Moisés nasce muito saudável e bonito, extremamente bonito, diga-se de passagem. E os seus pais, né, Joquebede e Arão, conseguem protegê-los durante 3 meses. Só que o cerco vai se apertando, e eles, com medo de alguma forma de serem descobertos, escondem ele na margem do rio, e o rio começa a levar Moisés. E o texto vai dizer que enquanto o cesto descia ao rio, a sua irmã Miriam acompanhava. E num dado momento, as servas e a filha do faraó encontram Moisés, se apaixonam pelaquela criança lindíssima, não é? E passam ali a cuidar deles. E aqui nós notamos algo bem interessante, né? Moisés cai nas graças da filha de Faraó, ela que é orientada, né, pela própria irmã de Moisés, que está ali por perto, que dá uma ideia incrível. Olha, você quer que nós procuremos alguém para cuidar dele, para alimentar ele? A filha de Faraó prontamente atende aquela ideia, e Miriam vai lá e chama a sua própria mãe, que agora vai cuidar do seu filho com aval da filha de Faraó. E detalhe, além de tudo isso, ela ainda receberia um salário para cuidar do seu próprio filho, né? Então ele foi criado dessa forma. Assim começa a grande jornada de fé de Moisés. Foi criado aí segundo a fé de seus pais. Ele é levado para o seio da sua família novamente, e agora educado segundo a fé de seus pais.
Então, ainda jovem, Joquebede volta até a filha de Faraó, como assim haviam combinado, e entrega o menino, agora criado, menino jovem, forte, né? E essa filha de Faraó dá todos os privilégios para Moisés. E Moisés cresce ali, é educado, e é muito bem educado na cultura egípcia, né? Após percebermos essa narrativa, vamos perceber agora alguns fatos sobre os pais de Moisés, que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Então, como nós vimos agora, é filho desse casal da casa de Levi, né? Casal que nós aprendemos algumas verdades com eles. Olha que coisa interessante. Podemos perceber e aprender com eles que eles não tiveram medo do faraó, que queriam matar todos os meninos. Eles agiram com inteligência, com astúcia e, acima de tudo, com fé. Eles usaram da sua criatividade e fé para proteger o seu filho. Exerceram sua fé ao crer no favor de Deus e no cuidado de Deus. E também pela narrativa da história, a gente pode perceber como Deus foi providente nos detalhes, né? Trazendo um salário para a mãe cuidar do seu próprio filho, fazendo com que a criança chegasse à filha de Faraó, fazendo com que Moisés crescesse sob os cuidados e a proteção, ainda assim, mesmo que ainda fosse um hebreu. Foi cuidado ali com todos os cuidados que um jovem egípcio teria, né? Então, todos os eventos estão envoltos nas promessas divinas. Nós podemos perceber Deus articulando todos os eventos ali de forma a tudo se encaixar milimetricamente. Então, os pais de Moisés, numa atitude de fé, ele é levado por Deus a cumprir tudo aquilo que ele havia de cumprir. Então percebemos que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais de Moisés exerceram a sua fé ao crer nas promessas divinas. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Após percebermos o primeiro episódio, que é o nascimento de Moisés, passemos agora para a verificação do segundo episódio, né, que começa aí a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. Podemos dizer que Moisés estudou no Egito, se formou na faculdade do Egito, né, fez mestrado, fez doutorado na cultura egípcia, aprendeu tudo o que precisava ser aprendido, era considerado como o segundo na sucessão do trono, era aquele que detinha todos os conhecimentos necessários, mas a sua fé permanecia intacta. A fé que seus pais haviam passado para ele, a fé que seus pais haviam lhe ensinado, estava cada vez mais firme. A sua fé no Deus de Israel. Quando se tornou homem, rompeu com a nação idólatra, pois sabia que era descendente de Abraão. No decorrer da sua vida, ele foi aprendendo cada vez mais, ele foi percebendo que ele fazia parte de um outro povo. O seu coração estava enraizado na fé do Deus de Abraão. Ele sabia que em suas veias corria o sangue dos patriarcas, pois sabia que estava destinado para exercer uma função de liderança. Ele se identificou com a dor e o sofrimento do seu povo e de forma consciente decide exercer a sua fé.
Moisés, agora homem formado, instruído, por volta ali dos 40 anos de idade, decide exercer a sua fé de forma prática, a fim de cumprir aquilo pelo qual havia sido chamado. Então, pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser reconhecido como filho da filha de Faraó. É óbvio que há muitas implicações disso. Moisés abriu mão de muitas coisas. Mas é importante perceber que Moisés entendia que tudo aquilo não era tão importante, que tudo aquilo não era comparado ao que o esperava. E nós chegamos aí ao versículo 25, preste atenção. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Em Atos capítulo 7, versículo 25, o texto nos informa que Moisés tinha consciência de sua missão. Tanto que Estevão, naquele grande sermão maravilhoso, em sua própria defesa, ele traz esse relato de Moisés que informa ao povo da sua missão. Só que o povo, nem ele ainda estava preparado. As coisas não eram para acontecer exatamente daquela forma, né? E mais uma vez, Moisés exerce a sua fé e se coloca à disposição de Deus. De que maneira? Ele entende que foi chamado, ele se apresenta para os anciãos do povo e diz que ele iria tirar o povo de Deus do cativeiro egípcio. E então, o que acontece em seguida? Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, ao se identificar com o povo, ele sabia que ele precisava se desfazer completamente do Egito. Ele sabia que estaria abrindo mão de tudo que ele tinha. Ele sabia que ao fazer isso, ele estaria trazendo para si uma renúncia de tudo que ele tinha, que ele possuía e de toda a sua história. É óbvio que ele entendia que o que estava em jogo ali era simplesmente deixar de lado as coisas do Egito e iniciar uma nova caminhada. Ao renunciar ao trono do Egito, ele abraçou todas as consequências de ser um hebreu de fato: humilhação, escárnio, dor e sofrimento. Humilhação, escárnio, dor e sofrimento. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, versículo de número 26. Opróbrio aqui, queridos, quer dizer escárnio, zombaria, má fama, sabe? Ele olhou para aquela situação e considerou tudo que simbolizava ser servo do Senhor, tudo que simbolizava ser servo do Cristo, tudo que simbolizava ser um hebreu efetivamente. E ele preferia o escárnio, a zombaria, a dor, a má fama, as mentiras, as infâmias que eram levantados contra o povo, a permanecer na vida que ele tinha. Então aqui nós aprendemos, queridos, algumas verdades. Para isso iremos recorrer a um grande servo de Deus, Simon Kistemaker, que nos aponta 3 pensamentos muito interessantes para a gente observar aqui. 3 pensamentos principais do versículo 23. O primeiro deles é Cristo. De forma bem resumida, queridos, a gente vai entender que, visto que Cristo transcende os séculos, Cristo está além do tempo, né? O autor aos Hebreus confiadamente afirma que Moisés sofreu por causa de Cristo.
Embora Moisés nunca tenha usado efetivamente o nome Messias, ele está totalmente ciente de sua presença e de sua vinda e firma a sua fé nisso. O segundo termo que ele traz aqui é comparação. Essa é uma comparação entre as riquezas espirituais e os tesouros mundanos. As riquezas espirituais, aquilo que nos espera diante de Deus, por servir a Deus, e os tesouros do mundo. Então ele faz essa comparação e entende claramente que viver com Cristo, viver da promessa, é infinitamente superior do que viver com os tesouros do Egito. E o terceiro princípio aqui, o terceiro pensamento é compensação. Deus recompensa o homem com base em sua soberana vontade, sua soberania divina. A gente olha para o texto e entende porque contemplava o galardão. Moisés contemplava pelos olhos da fé o que iria receber. Então, o Cristo, comparação e compensação. Em sua graça soberana, Deus recompensa a qualquer um que diligentemente o busca por fé. E é exatamente isso que Moisés fez no Egito. Ele olhou para Deus, olhou para a sua recompensa e entendeu o caminho que ele deveria seguir, o caminho da fé. Chegamos então ao versículo de número 27, o terceiro episódio da vida de Moisés. Versículo 27. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como quem é aquele que é invisível. Mais uma vez podemos ver o autor dando ênfase a momentos específicos da vida de Moisés, que tem essa finalidade, obviamente, de ressaltar o exercício da fé de Moisés. Aqui ele fala da saída de Moisés do Egito. Preste atenção, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Nós precisamos abrir um parêntese aqui, porque a narrativa de Moisés vai mostrar que ele saiu por duas vezes. A primeira vez em que ele se depara com uma situação lá com seus compatriotas que estão sendo afligidos e ele reage e nessa briga, nessa defesa de um dos seus, ele acaba matando alguém. Então ele foge. Ele vai parar lá nos desertos, na região de Midian. E lá ele fica por um período de 40 anos. E Deus trata com ele, e Deus o instrui, e Deus falava com ele constantemente. Deus aparece para ele de forma milagrosa e expõe os seus planos. E agora, munidos de todas essas verdades, Moisés entende a sua missão, tem a certeza daquilo que já estava em seu coração e passa a ter a convicção do que ele precisava fazer. Então, após o período de 40 anos e de vários encontros pessoais com Deus, ele volta e dessa vez ele sai com todo o povo. Então ele fugiu, pela acusação de assassinato, vive 40 anos longe do Egito. Deus está ali trabalhando no seu coração, instruindo, dizendo os seus planos. Ele constitui família, se torna um homem mais maduro e aos 80 anos Moisés volta para o Egito. E ali acontecem os episódios das 10 pragas, e ele o tempo inteiro falando para o faraó: liberta o meu povo, e o faraó não libertava, liberta o meu povo, até que chega até a 10ª praga,
o que vai nos levar ao versículo seguinte, verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Nós podemos perceber, queridos, que Moisés vê aquele que é invisível quando ele crê nas suas promessas, como a gente vê aqui no finzinho do versículo 27. Ele tinha contato com o próprio Deus e isso alimentou a sua fé, pois a presença constante de Deus fortaleceu essa fé de Moisés, que o levou de volta ao Egito. E acontecem todos aqueles eventos. E a partir de então, na 10ª praga, o Senhor diz a Moisés para que eles celebrassem a Páscoa no Egito. Mas antes de tudo isso, ele pegaria um cordeiro, imolaria, sacrificaria o cordeiro ali, pegaria o sangue desse cordeiro, pintaria o umbral da porta para que cada umbral de porta pintada, quando viesse o exterminador, que era a 10ª praga do Egito, era a morte de todos os primogênitos. Mas para aqueles que serviam ao Senhor, para aqueles que tinham a sua fé no Senhor, para aqueles que criam nas promessas do Senhor, o exterminador não tocaria na vida dos seus primogênitos. Então Moisés faz exatamente do jeito que ele havia dito. Prepara a Páscoa, come o cordeiro, come as ervas amargas, prepara a sua mochila, a sua mala, o seu cajado e orienta todos que assim fizessem e aguarda. Então, à noite, vem o exterminador e leva a vida de todos os primogênitos. No verso 28, que ele faz referência aí, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Nós aprendemos que este foi um ato de fé. Matar o cordeiro, passar o sangue na porta, arrumar as malas, as mochilas e ficar tudo pronto e dizer: estou pronto para sair do Egito conforme o Senhor nos mandou. É uma atitude de fé. Esses eventos estavam guardados no futuro. Deus havia falado para ele que ele deveria fazer exatamente daquele jeito. Ele fez e agora tem uma atitude de fé de aguardar o que iria acontecer em seguida. Ele não viu o que iria acontecer, apenas creu. E mesmo contra um inimigo poderosíssimo e violento que era o exército egípcio, mesmo contra todas as chances de sucesso humanamente falando, Moisés creu no seu Senhor. E a fé o levou a uma ação consciente. Matou o cordeiro, derramou o sangue, manchou o madeiro e ficou pronto para sair. Eis um exemplo verdadeiro de fé. Pois a fé bíblica, a fé do povo de Deus, é uma fé que leva à ação. É uma fé que não nos permite permanecermos na inércia das dificuldades da vida. É uma fé que nos leva a reagir, a agir diante da promessa de Deus. Queridos irmãos, como nós devemos refletir sobre esses momentos e esses aspectos da fé. Como nós devemos trazer à memória o exercício da fé de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José e agora de Moisés. Como esses exemplos devem encher os nossos corações de esperança, a fim de que nós não esmoreçamos.
a fim de que permaneçamos firmes, ainda que assolapados constantemente por notícia ruim, atrás de notícia ruim. É alguém que amamos que faleceu, é alguém que amamos que está internado, é alguém que perdeu o emprego, é a empresa fechando, notícias e mais notícias ruins, uma atrás das outras, faz com que a gente fique de fato abalado. Mas eu digo para você, meu querido irmão, permaneça firme, conscientemente agindo a partir das promessas de Deus, agindo a partir das promessas que o Senhor tem colocado na minha, na sua, na história do povo dele durante todo esse tempo. Fique firme, não desista e continue crendo no seu Senhor. A fé levou à ação consciente. Próximo episódio, versículo de número 29, diz assim: pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Tentando os egípcios, foram tragados de todos. Então, o próximo episódio aqui, o próximo grande desafio, era o desafio do povo de Deus atravessar o Mar Vermelho, enfrentar o Mar Vermelho. E Moisés, mais uma vez, clama ao seu Senhor, depois de ouvir a murmuração, a reclamação, a gritaria do povo, porque o faraó havia voltado atrás da sua palavra, monta um grande exército e vem no encalço do povo hebreu, à frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, e eles se desesperam. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, diga a esse povo que marche. E Moisés, sob a fé, diz ao povo que marche. E o povo começa a marchar. E quando chega às margens do Mar Vermelho, grandes paredões de água se erguem e o povo atravessa a pés secos. A segunda parte do verso de número 29, tentando os egípcios foram tragados. Um exemplo aqui de quem quer fazer as coisas de Deus, mas não tem fé. Certamente ficará pelo caminho. Chegamos então, queridos, à conclusão dessa porção maravilhosa da Escritura e aprendemos que a fé é obedecer a Deus, na certeza de que haverá de se cumprir o que Ele anunciou antes da fundação do mundo, ao que Ele pré-ordenou, predestinou antes da fundação do mundo, e que anunciou aos seus filhos para que eles se mantivessem em fé. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser reconhecido como filho da filha de Faraó, abrindo mão de tudo que ele tinha, do título, do prestígio, para caminhar com o seu Senhor, na dor, no sofrimento, no vexame do que significava ser um hebreu de fato. Preferiu ser reconhecido como hebreu do que egípcio. Preferiu ser reconhecido como membro de um povo que, para aquele período, era símbolo de dor e sofrimento. Obviamente, o ensino para os leitores, daquela época era que eles confiassem no Cristo que eles haviam recebido pela fé. Não podemos esquecer isso de vista, sabe, irmãos? Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu, ele tinha isso em mente. Animar o povo à fé, chamar a atenção deles para que eles não voltassem para as práticas de antes. Eles deveriam confiar somente no sangue de Cristo, que não abandonassem a proteção do sangue de Cristo, que não voltassem atrás, que não desistissem. Como tem sido difícil exercer essa fé e não pensar em desistir.
pois a pressão era grande sobre eles. A pressão popular, a pressão religiosa, a pressão familiar que eles estavam enfrentando. E muitos deles certamente desistiram. Passemos a algumas aplicações breves. Precisamos sempre escolher a fé. Precisamos sempre caminhar o caminho da fé. Precisamos entender que nós estamos numa jornada de fé e essa jornada certamente, nela certamente encontraremos dificuldades, problemas. Certamente encontraremos situações muito piores do que essas da pandemia. Certamente chegaremos em dias que muitos apostatarão, muitos abandonarão o Senhor, muitos darão de ombros para as verdades do Evangelho. Mas nós precisamos sempre escolher a fé. Guarde isso. Escolha sempre a fé. Pois a fé sempre nos conduzirá para fora do Egito. A fé sempre vai fazer com que, ainda que os nossos corpos estejam presos, os nossos corações estarão firmados nas promessas divinas. Ainda que nós estejamos presos a esse corpo pecador, limitado, a nossa fé precisa ser nutrida a fim de entendermos que a nossa jornada é para Canaã celestial, é para fora do Egito de uma vez por todas. Não podemos nos acomodar com o Egito e abandonar a fé. Não podemos nos acomodar com a situação de pecado, devemos viver constantemente uma vida de santidade, de proximidade com o Senhor. E como isso é difícil, irmãos? Pois as riquezas do mundo que são apresentadas diante de nós são fugazes, são passageiras, não nos trarão felicidades. Eu sei que pode até parecer clichê, mas você precisa acordar para essa verdade eterna e entender, queridos, nada que há aqui no mundo vai te trazer a verdadeira, real felicidade. A fé em Jesus Cristo vai fazer isso contigo. Juntemos tesouros nos céus, como Ele mesmo nos ensinou. Devemos abandonar tudo aquilo que é Egito. Tudo aquilo que é Egito precisa fazer parte do passado da nossa vida. A vida de antes não deve aguçar os nossos desejos, mas muito pelo contrário, nós devemos resistir pela fé. Pois somos constantemente afligidos, atacados, estimulados a abandonar a nossa fé. Sejamos obedientes e exerçamos a nossa fé, não saindo jamais debaixo do sangue do madeiro, do sangue do Cordeiro Jesus. Rompamos em marcha rumo à terra prometida, pois Ele nos espera lá, para dizer para nós: vinde, benditos de meu Pai. E ali, queridos, ao sair do Egito, ao atravessar o Mar Vermelho, chegando nessa tão sonhada terra, não haverá mais dor, não haverá mais incerteza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais ansiedade, não haverá mais depressão, só haverá felicidade eterna para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. À luz do que vimos com os exemplos de fé de Moisés, caminhemos a jornada de fé, firmes, muito mais firmes do que nunca. Que Deus assim nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai bendito,
O Senhor sabe e conhece os nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, como é difícil para nós, réis mortais, pecadores, ó Deus, continuar a jornada de fé. O Senhor sabe, ó Deus, pois o Senhor conhece profundamente o nosso coração e por isso nós clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos continuar firmes Te servindo. À luz de tudo que nós vimos, Senhor, viver uma vida de fé prática, real, verdadeira e jamais se afastar do Senhor. Ah, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E leva, Senhor, os nossos corações na firmeza da fé. Eleva, Senhor, os nossos desejos na firmeza da fé. Ah, Espírito Santo do Senhor, fortalece-nos a fim de que possamos continuar essa jornada e glorificar o Teu nome com a nossa fé. E é no nome de Jesus que nós oramos sempre. Amém. Ó irmãos, ide em paz, com o amor de Deus, o Eterno Pai. Que o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, que as ternas e memoráveis consolações do Deus Espírito esteja convosco, hoje e para todo sempre. Amém.